Olhamos agora para as propostas do PS, com a análise do Francisco Proença de Carvalho, advogado e convidado habitual do Hora Económico. Olá, Francisco, boa noite, bem-vindo ao Hora Económico. Boa noite, Marta. Pelo conjunto destas propostas feitas pelo PS, parece que há aqui uma viragem mais à esquerda? Bom, antes de mais, temos propostas, não é? Que era uma coisa que várias pessoas se andam a queixar há bastante tempo, de que António Costa não conseguiu apresentar nada diferente. Portanto, parece-me um PS virado, enfim, digamos, temos um PSD, temos claramente, neste momento, dois eixos. Um PSD virado no centro-direita, como deveria estar, e o PS virado ao centro-esquerda, de uma forma, digamos que não especialmente revolucionária. Não há aqui nenhuma mudança substancial para o país, na minha opinião. É um bocado sempre a continuidade dentro das possibilidades e dentro do discurso que cada um se pode tentar diferenciar. O Não PS há um fala de um travão plano... a fundo na austeridade, como ouvimos Não prometer há. durante Isto, no algum tempo? fundo, o que existe, na minha opinião, pelo menos os poucos dados que ainda temos, enfim, são dados que têm que ser depois explorados e conhecidos, existem políticas de uns acham que devem ir buscar mais ali, outros acham que devem ir buscar mais acolá, e basicamente os partidos diferenciam-se nisso, sendo que o Partido Socialista acredita mais no crescimento, curiosamente acredita mais no crescimento do que o próprio PSD e do que as instituições europeias. Portanto, faz depender, se quisermos, o sucesso das suas metas do crescimento, de um crescimento bastante mais acentuado do que aquilo que parece. E suportado nas famílias. Sim, suportado, digamos, exatamente, nas famílias, numa maior capacidade de consumo das famílias e, portanto, é um bocadinho, quando eu ouço um compromisso para uma década, ou um programa para uma década, eu acho, de facto, acho que isso é uma falácia. Não há compromissos para décadas, nomeadamente a nível fiscal, e isso é um caso claro, quando não existem compromissos dos partidos que têm rodado no poder. E isso o que mais, enfim, me choca é que quem conhece algumas necessidades, as preocupações dos investidores, quem está de fora e das próprias famílias, o que gostariam também, se perguntasse, gostariam de ter também alguma previsibilidade e alguma confiança no sistema. E o que nós verificamos de um partido e de outro, e desta alternância permanente, nomeadamente em termos de política fiscal, é que num ano as heranças não são tributadas, deixam de ser, acaba-se com o imposto sucessório. Passam alguns, afinal já voltam a ser tributadas dentro de determinadas condições. O PSD faz um plano de futuro para o IRC baixar a determinado valor. O PS diz que não, afinal não baixa. Portanto, de facto, torna-se difícil investir em Portugal, torna-se difícil investir no futuro e pensar com um mínimo de previsibilidade aquilo que pode ser o nosso rendimento disponível, quer das famílias, quer das empresas, e, portanto, nesse aspecto, podiam dizer isto é rotatividade democrática. Bom, enfim, eu acho que em termos Não de é só política democrática, fiscal... é fiscal também. Exatamente, em Rotatividade termos de fiscal. política fiscal, quer dizer, considerando, eu acho que há aqui uma coisa que parece que ninguém faz, quer dizer, quais são as necessidades do nosso Estado e quais são as necessidades futuras do nosso Estado. Eu acho que isso não será assim tão difícil de perceber e, portanto, tentar chegar aqui a alguns consensos em termos de estabilidade fiscal eu acho que seria importante. E isso não vejo como possível, não vejo sequer a intenção de o fazerem. Portanto, o compromisso para uma década enfim, é conversa, não é? Porque Francisco, dois pode pontos ser tudo que e mais focou alguma aí. coisa. Por um lado, a questão do IRC. Nestas propostas do PS está escrito, e vou citar, a reversão da redução planeada do IRC. Ou seja, o PS declaradamente está a quebrar um compromisso que já assinou com o Governo. Pois, enfim, obviamente que sim, isso é um dos pontos que eu referi e refiro. E é mais uma acha para o consenso político também. Sim, é difícil, não é? No fundo, quer-se marcar, eu percebo. O PSD quer tentar marcar uma ideia de que é um partido mais pelas empresas, pela iniciativa privada e que depois as empresas arrastam o país. O PS, não. Agora é pelas famílias, pelos trabalhadores, contra a precariedade, enfim, um conjunto de mensagens que de facto caracterizam o PS, caracterizaram a história do PS.
portanto, deixa de ser assim e muda tudo. E se calhar a solução para a economia era uma combinação dos dois fatores. Não, a solução para a economia, quer dizer, se é que há solução, mas há ideias e de facto eu acho que em Portugal não temos sido especialmente inovadores e ambiciosos nesse aspecto. Quando se fala que este governo é extremamente liberal, enfim, não, quer dizer, não há um governo liberal, quer dizer, um governo liberal nunca pode ter uma carga fiscal deste tipo, nunca pode ter, enfim, um conjunto de pressão sobre os agentes económicos como tivemos agora. Mesmo aquela que propõe para o futuro é extremamente grande. Portanto, eu acho é que é preciso ver o seguinte, o PS faz estas propostas, e quer o PS, quer o PSD, fazem estas propostas e, na minha opinião, são o sinal que falhámos redondamente numa coisa, que é reduzir as necessidades do nosso Estado. Reduzir as necessidades do nosso Estado, já não digo as necessidades de juros, que pronto, estão dependentes também dos mercados e, como vimos neste momento, não é propriamente uma preocupação atual, obviamente que em termos de planos futuros é, mas em termos de Estado nós verificamos que, de facto, tudo aquilo que ouvimos falar nos últimos 4 anos, no mínimo, ou até mesmo no Partido Socialista antes, ainda quando estava o engenheiro Sócrates no poder, de que o Estado tinha que ser reformado, enfim, agora o PSD que o Estado tinha que deixar de ter tantas necessidades. No fundo, nem PS nem PSD Nem reformaram o PS Estado. nem PSD tiveram a capacidade de reformar o Estado. Há imensas razões para isso, razões intrínsecas dos próprios partidos, razões do país. É um país que tem bastantes corporações e, portanto, tem dificuldade em reformar. E eu acho que nós também, pelos vistos, não queremos mais. Quer dizer, nós já andamos sempre por aqui. Portanto, na minha opinião, no meu modelo, na medida do possível, isto teria que ser um bocadinho mais revolucionário. Quer dizer, o Estado, quando eu vejo o PS, a precariedade, os contratos a termo, enfim, que agora já vai outra vez inverter esse caminho, não vale a pena pensar um mundo liberal, um mundo economicamente global e liberal, que é possível ter aquilo que o Estado Social que se teve no passado. E, portanto, possível é, mas é à custa do Estado, é à custa dos contribuintes, é à custa de endividamento. Ou impostos. E isso, mais do que isso, é à custa de não crescer tanto economicamente. De facto, os países mais livres, mais flexíveis, que tenham maior dinâmica, que não tenham um peso do Estado tão grande como nós temos, como sabemos, é superior a 50%. São países claramente que crescem mais, países mais prósperos. Francisco, E, portanto, essa incapacidade é total. Que eu ia focar a ponto e que já mencionou é quando o PS propõe que para compensar a redução da TSU para os trabalhadores, a redução gradual da TSU até 2018, que seja repescado ou recuperado esse imposto sucessório sobre as heranças acima de 1 milhão de euros. Ora, há assim tantas heranças acima de 1 milhão de euros que possam ser tributadas? Bom, é uma pergunta que eu não sei responder totalmente. Não é Se calhar ninguém propriamente, sabe. não é propriamente, enfim, digamos que o PS dá uma espécie aqui de salto, numa perspectiva, se quisermos, mais à esquerda, de tributar, no fundo, um direito sucessório, tributar os mais ricos, se quisermos, e, portanto, quer compensar uma coisa com a outra. Não sabemos se há, nem o PS sabe que se há, portanto, a resposta nesse aspecto é simples. E digamos, A questão é se também uma parece coisa... execuível, se vai daqui resultar alguma receita que compense... Não, é difícil de perceber, como também é difícil nas outras medidas. Todo este programa da década, que não é de década nenhuma, está dependente de inúmeras variáveis, portanto está claramente dependente de crescimento acima do que está previsto e, portanto, esperemos que sim, seria ótimo, mas são variáveis muito complicadas de definir. E, portanto, mas digamos, um projeto de status quo, ou seja, não... É o que eu digo, nesse aspecto é bastante ideológico. É bastante ideológico, quer dizer, é trocar uma coisa por outra. E, quer dizer, nós, relativamente ao imposto sucessório, todos, se calhar, nos recordamos das conversas que existia, que é quase imoral, é indigno, enfim. E, portanto, temos que alterar. Obviamente que quando acabou o imposto sucessório,
criou-se outro, que foi o imposto de selo, não foi provavelmente criado, mas foi aplicado às sucessões e, portanto, arranja-se sempre dessa maneira. Isto basicamente resulta não só o seguinte: nós falhámos completamente na visão do Estado. Nem sequer somos um Estado social, porque não somos propriamente um Estado social que funcione muito bem. Somos um Estado, digamos, bastante pobrezinho, ok, mas que também, enfim, não o quer deixar de ser, como é que eu ia dizer? Não quer deixar de desincentivar, deixar de ser um Estado social, que eu acho bem, mas para ser Estado social bom, tem que ser um Estado social ponderado, tem que ser essencialmente uma economia que produza para fazer esse Estado social. E, portanto, nós nunca conseguimos, estes tempos de Troika, e enfim, nunca conseguimos dar este salto, nunca conseguimos fazer qualquer reforma de substância do Estado que permitisse reduzir as necessidades do Estado. Aliás, digo mais, quer PS, quer PSD, nos seus pré-programas que apresentam, esqueceram completamente isso. Quer dizer, acabou-se a história da despesa do Estado, propriamente dita. A questão é sempre a receita e onde é que se vai manter a receita ou buscar mais receita. Portanto, isso é o falhanço total, se quisermos, da política do Bloco Central, mas não há, de facto, não há muitas alternativas em Portugal no aspecto político. Seja qual for o governo que tome posse depois das próximas legislativas e que também não parece ter uma resposta definitiva nem à esquerda nem à direita, é justamente a sustentabilidade da segurança social. Temos o governo a dizer que é preciso poupar 600 milhões de euros com o sistema de pensões, mas a única coisa que sugere é uma hipótese técnica que já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, e o PS a sugerir a redução temporária da TSU e com pensões mais reduzidas de futuro a partir de 2021. Ora, uma coisa e outra, é uma reforma? Alguma destas é uma reforma? Não. Não há reforma, na minha opinião, da segurança social que não seja de consenso. Não há nenhuma razão, nem faz nenhum sentido para que os partidos que têm dividido e que vão dividir, em princípio, o poder em Portugal, não façam uma reforma da segurança social, não se sentem, antes de mais, para fazer, e não assentem num conjunto de princípios que possam dar essa estabilidade aos portugueses, na medida do possível. É preciso ver que isto é uma questão... Mas se não houvesse consenso durante 4 anos de programa de Troika, que era uma altura altamente pressionada por até várias instituições, como é que vai haver esse consenso se os dois lados não parecem dar sinal de Pois, é verdade, mas aqui também nos compete, às vezes, insistir em determinadas mensagens, e a mim é essa mensagem que eu quero passar, porque me faz realmente muita confusão que numa situação tão concreta, tão importante, de tão longo prazo, como deve ser esta questão, e tão urgente e necessária, por razões nem têm, às vezes, não têm que ver tanto com os partidos, por razões da evolução. A evolução, enfim, da natalidade, da esperança de vida, todos estes fatores que não são propriamente políticos, mas se quisermos também são demográficos, tornam urgente que se assentem determinados princípios, essencialmente. E eu repito que é esta a mensagem. Tornam urgente que as pessoas possam ter um mínimo de previsibilidade. Um mínimo de previsibilidade naquilo que podem ser os seus direitos futuros, as suas contribuições presentes e futuras. E, portanto, quer dizer, tira num lado e dá no outro, o outro partido tira no outro lado e dá neste. Mesmo com os portugueses a receberem grande parte do rendimento de volta, se isso não se traduzir também em confiança no futuro, será que de facto vai ter reflexo na economia, como Sim, o PS espera? Exatamente, eu acho que também a confiança no futuro, obviamente que a confiança gera vontade de investir, vontade de gastar, maior confiança das pessoas, das famílias, até procriarem, se quiserem. Enfim, quer dizer, o progresso económico gera confiança e a confiança gera progresso económico. Isto são todos fatores sempre muito interligados. Mas eu não percebi ainda muito bem onde é que o PS quer realmente chegar com estas bases de que a confiança no seu projeto vai gerar progresso e vai gerar, não sei, enfim. E se o PSD resolver avançar com esta proposta de cortar pensões a pagamento, como já tinha proposto e já tinha chumbado pelo Tribunal Constitucional, acha que há alguma hipótese desta vez do Tribunal Constitucional deixar passar? Não, acho complicado, quer dizer,
Quer dizer, o Se Tribunal chumbou durante um Constitucional, período de crise. sim, o Tribunal Constitucional também vai ter as suas mudanças, porque, como sabemos, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional não são sempre os mesmos e, portanto, o Tribunal Constitucional é um tribunal essencialmente, até diria, mais político do que jurídico, quer dizer, é o direito aplicado à ideologia e à política e, portanto, não é uma coisa para sempre, não é puramente jurídico. Portanto, as sensibilidades poderão mudar ao longo do tempo. Agora, rapidamente, tenho sérias dúvidas que isso possa mudar esse tipo de jurisprudência. Portanto, o PSD desistiu nesta legislatura de existir nisso, não teve muitas alternativas, de facto, mas digamos que há determinadas coisas que só são possíveis até de superarem barreiras constitucionais, não diria já, mas num futuro, lá está até pela própria componente política do Tribunal Constitucional, se existir uma ampla base política para fazer essas alterações. Não é por acaso que a Constituição só pode ser alterada a partir de uma determinada maioria qualificada dos partidos e, portanto, existe sempre este consenso entre PS e PSD. Portanto, Francisco, posso prender das suas palavras que só com um governo de bloco central é que se quase não. obrigaria as duas partes ao consenso? Não, porque eu acho que o consenso... Tem de ser livre, espontâneo e vontade. Não. E não forçado. Pronto, em primeiro lugar, não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas legislativas, porque estão, de facto, as questões estão, em termos de perspectivas, estão muito misturadas, ainda muito misturadas. Em segundo lugar, quando eu falo em consenso, não falo em consenso para toda e qualquer política. Não falo em consenso para tudo. O que eu dei alguns exemplos. Bastava-me, devo dizer o seguinte, bastava-me que existisse um consenso em termos de política fiscal para a próxima década numa situação de normalidade, ou relativa normalidade. Quer dizer, obviamente, numa situação de guerra, numa situação de crise extrema dos mercados, as coisas às vezes têm que mudar e, portanto... Mas era interessante, isso seria interessante para os investidores. Falaria também no sistema de justiça, que a mim me compete e que em tempos também já foi falado. Não há nenhum motivo, mas a justiça... Mas, por exemplo, não há nenhum motivo. Dá um exemplo que não tem a ver sequer muito com dinheiro. Não, qual é o motivo ideológico, se quisermos, para que não exista um consenso para o sistema de justiça durante vários anos? E a questão da segurança social também me parece importante. É preciso um governo de bloco central para isso? Não creio que seja preciso um governo de bloco central. É preciso alguma responsabilidade e é preciso algum sentido de Estado de percebermos que os agentes económicos que somos todos nós não podemos estar permanentemente, quer dizer, em ciclos tão curtos. Em primeiro lugar, e não a ser tem havido desiludidos. nem esse sentido de Estado, nem essa responsabilidade. Não tem havido, a partir de momento, em termos, além disso, em termos tão curtos e com tantas desilusões. Quer dizer, quem nos diz, hoje em dia, qualquer doutor pergunta, bom, mas estão a fazer estas propostas, estas ideias, vão ter um programa eleitoral e será que vão cumprir mesmo? Porque nós todos recordamos o que é que foi, quer dizer, ouvir o discurso de Pedro Passos Coelho, candidato a Primeiro-Ministro, e o discurso do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho quer dizer, é o oposto, é totalmente oposto. E, Pedro portanto, Passos Coelho, ainda em entrevista aqui ao ETV, quando era candidato à liderança do PSD, garantiu que não seria necessário aumentar impostos e que seria possível só com o corte da despesa. Pois, é uma boa recordação aqui ao ETV, se calhar estava, enfim, sentia-se mais livre de estar aqui no ETV ou a falar para um público mais liberal, não sei. Mas isso aí... O que diz é que tanto PSD como PS há o risco de prometerem uma coisa e chegarem lá e não cumprirem. Agora, Pedro Passos Coelho e o PSD, de facto, dentro de alguma pouca ambição que também é custosa em política e não mobiliza, parecem estar a ser mais cautelosos do que quem quer desafiar o poder. É importante que António Costa tenha presente que, se ganhar, e obviamente existe uma probabilidade forte de ganhar, não venha depois dizer, bom, que nossas perspectivas foram porque o crescimento que crescesse assim e afinal não crescemos tanto. E, forte, portanto, mas não muito forte, Francisco. A última exatamente. sondagem, o PS perde 6 décimas, fica com 37,5% das intenções de voto e o PSD sobe e fica com 26,7%. Ou seja, PSD e CDS juntos ficam com 34,7%, o que compara com os 37,5% do PS. Estou plenamente de acordo, eu acho que a tendência é essa, a não ser que, de facto, o PS consiga passar uma mensagem de Partido Socialista
pelas famílias, pelos funcionários públicos, pelo papel do Estado interventivo, pelo Estado social que vai voltar a pagar subsídios. Isso acha que convence o eleitorado? É uma dúvida, de facto, depois destes anos. Os portugueses ainda acreditam no mesmo? É uma dúvida, não, por acaso é uma dúvida que eu tenho. É saber em que é que os portugueses acreditam. Provavelmente. Se é que acreditam em alguém. Não, exatamente. É preciso. Estes tempos de troika, estes tempos de, se quisermos, de crise substancial, obviamente que mudam muito os cenários e, portanto, os portugueses podem acreditar, enfim, de que não há muitas alternativas, não seja seguir um caminho basicamente como temos seguido, enquanto a Europa não mudar, não nos mudar de ideias, se quiser. Ou podem ter umas ideias talvez um bocadinho do passado, em que o Estado é o motor de tudo, e nesse aspecto o PS pode tocar mais a sensibilidade das pessoas, mas ainda é muito duvidoso. Eu acho que ainda é muito duvidoso. Pode ser que as próximas sondagens tragam mais pistas sobre o que é que pensam os portugueses. Meses muito intensos. Francisco Carvalho, muito obrigada. Até para a semana.